Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez estou aqui nessa tribuna política para defender assuntos de interesse do Brasil. Meus amigos e minhas amigas, essa onda que estamos vivendo aí dessa euforia mundial com o coronavírus chegou ao Brasil e estão fazendo um oba-oba sobre a situação, sendo que no Brasil nós não temos nenhum caso confirmado. Estão mandando buscar 40 pessoas lá no estado de Hubei, cidade de Wuhan, na China, o epicentro de surgimento desse vírus que está amedrontando a humanidade. Eu fico pensando com relação ao Brasil. Será que esse oba-oba se estivesse acontecendo com outras preocupações nossas, como as doenças originárias da falta de saneamento básico? Muita gente bebendo por aí, como no Rio de Janeiro, as suas próprias fezes. Isso sim é preocupante, isso sim mata muito mais gente. E nós não vemos uma ação, uma atitude governamental, seja do município, do estado ou da União, com relação a essa porcaria toda que acontece no saneamento básico brasileiro. Mas de ver a fome que as criancinhas passam, morre muito mais gente de fome do que desse vírus. Então eu digo que a euforia em resolver o problema desse vírus, desse coronavírus, é muito mais oba-oba do que uma necessidade. Nós não temos no mundo ainda uma pandemia. Na própria China, a situação é muito localizada. Naturalmente que no Japão, ali pertinho, já aconteceram alguns casos de alguns transuentes da China para o Japão e do Japão para a China. Mas isso eu acredito que não é coisa de amedrontar o mundo. E o Brasil pega carona nessa onda para dizer que está fazendo alguma coisa, mas não está não. Faz a China faz o hospital em uma semana, faz outro hospital em 15 dias com muito mais capacidade, um para 1.000 e outro para 1.500. Isso sim é atividade governamental. No Brasil, quantos hospitais e unidades de saúde temos paradas aí? Com 3, 4, 5, 6 anos. Quantos? É uma tristeza total, isso é um escárnio com a pessoa, com os seres humanos aqui no Brasil, que pagamos impostos e não temos retorno de nada. Retorno de nada. Esse dinheiro, esse orçamento do Brasil, que no ano passado, de 2019, foi arrecadado no Brasil 1 trilhão e 500 bilhões, aproximadamente aí. O que foi feito, minha gente, com esse dinheiro? O que foi feito? O que é feito todo ano com esse montante arrecadado? Diz que é para dívida interna, para dívida externa. Mas não! Aonde está? Se for para dívida interna, onde é que está os benefícios desse contrato, dessa dívida? E da externa também. Minha gente, isso é só grupo dessa gente que lança a mão com força no patrimônio público, tanto o município como o estado, como a União Federal. Agora, Jair Bolsonaro deu uma frenada nessa situação.
está tentando diminuir a corrupção, mas mesmo assim, ainda tem alguns investigados no governo por corrupção, como por exemplo o ministro do Turismo. Ele é um, mas tem mais. Tem agora o secretário de um secretário de comunicação lá no Planalto que está sendo investigado por aplicação indevida do dinheiro proveniente da comunicação na sua própria empresa. Meus amigos e minhas amigas, governar tem que ter muita inteligência, muito jeito para governar e mão firme. E mão firme porque o dinheiro público no Brasil, os agentes públicos pensam que não tem dono, mas tem. Nós somos os donos do dinheiro público, a população brasileira, que espera benefício de investimento nesse setor há muito tempo e não tem. Veja bem um estado tão rico como o Rio de Janeiro, que recebe tantos benefícios da área de petróleo, royalties e uma participação maior agora no pré-sal. É um estado falido, que os agentes públicos e políticos do estado fizeram questão de falir. Estados como o Piauí, o Maranhão, Alagoas, os estados mais pobres dessa federação, estão sustentando lá a folha de pagamento do Rio de Janeiro, a folha de pagamento de Minas Gerais, a folha de pagamento do Rio Grande do Sul e outros aí que estão. Estados ricos, considerados ricos. São Paulo, por exemplo, é o estado mais rico da federação. Depois vem o Rio de Janeiro. Mas faliram. Os cofres públicos estão raspados. Arrancaram tudo. Passaram a mão em tudo. Patrimonializaram. O que fazer? O Brasil hoje é um produtor de petróleo. Antes penava pela falta de petróleo. Hoje é um produtor de petróleo. Deixou as pesquisas praticamente de combustível alternativo, como da mandioca, ou do milho, da mamona e outros, da própria soja. Agora se especou, segurando ali na conta petróleo. Veja o caso da Venezuela, onde tem as maiores jazidas de petróleo, as maiores províncias de petróleo do mundo. Está no miséria. O Brasil recebendo imigrantes lá da Venezuela, a Colômbia e outros países, recebendo problemas de ações que não cometidas por governos irresponsáveis. Meus amigos e minhas amigas, esse coronavírus, temos que ter cuidado com ele, mas eu falo da carona que o Brasil quer pegar nessa situação para justificar gastos, para justificar movimentação da máquina governamental em favor desse vírus, que ainda é, lá de longe, uma ameaça para o Brasil e para o mundo. Temos que ter iniciativas, ser proativos para conter esse tipo de doença. Mas nós temos doenças crônicas aí que matam. Há mais de ver a população brasileira e o governo não se importa. As filas nos hospitais estão aí, enormes. Uma pessoa para conseguir uma consulta nesse sistema governamental do Sul leva praticamente 1 ano ou mais de ano. Quando é concedida a consulta, os familiares levam ao médico o atestado de óbito. A pessoa já morreu. Meus amigos e minhas amigas, tem morrido gente na fila desse INSS. Onde está a saúde pública no Brasil? Onde é investido bilhões de reais?
Onde está? A China, sim, como já disse aqui, estou dizendo, fez um hospital para 1.000 leitos em uma semana. Agora, em 15 dias, está fazendo um para 1.500 internações. Mas é lá que está o problema. É lá que surgiu o problema. É lá que o problema tem que ser contido efetivamente. No mais, só precauções mesmo, porque os vírus andam pelo ar. Transmitido de pessoa a pessoa, mas é transmitido pelo ar. Como é que ele surge de repente? Nós temos que ter essa atenção para que não sejamos pegos de surpresa. Assim é que teremos que nos comportar, não com oba-oba, mandando buscar brasileiros na China com um aparato de 2 aviões da Força Aérea Brasileira, desnecessário, porque eles podiam ficar lá mesmo. E assim vamos indo, meus amigos. Já disse que os equívocos governam o Brasil, quando o próprio governo não é um equívoco. Um equívoco. Meus amigos, eu queria dizer essas palavras aqui para alertar essa situação. O Brasil não teve nenhum caso desse vírus, desse coronavírus, nenhum caso confirmado. E não vamos ter, com a graça de Deus, esse mal que a China controle lá nas suas fronteiras para não alcançar o resto do mundo. Muito obrigado. Retornarei outra oportunidade, se Deus assim permitir, em nome de Jesus.